Eu sou Fátima Macedo, professora do 6º ano Carioca da Rede Municipal de Ensino. E hoje nós vamos aprender uma matéria muito legal. Vamos falar sobre perímetro. Vem comigo? Eu adoro enfeitar a minha sala de aula. E todos os anos eu compro fitas de cetim para colocar em volta do meu quadro. Só que agora eu preciso enfeitar esse quadro aqui. E como é que eu vou saber quantos metros eu preciso? Para calcular, eu preciso de uma trena. Para quê? Para descobrir as medidas do contorno deste quadro. Vamos agora juntos medir para anotarmos as medidas. Vamos medir agora o comprimento. Eu tenho 1,20 m no comprimento. E vamos medir a largura. Eu tenho 90 centímetros. Então, agora eu tenho as medidas do comprimento e da largura. E agora eu preciso o quê? Somar essas medidas, juntar. E nós sabemos o quê? Que eu tenho no comprimento 1,20 m. Eu tenho aqui em cima e aqui embaixo eu também tenho 1,20 m. Na minha largura, eu tenho 90 centímetros. Logo, eu tenho mais duas parcelas de 90 centímetros. Porque aqui mede 90 e aqui também vai medir 90. E o que você aí de casa tem que ficar bem atento é no posicionamento da conta. Por quê? A vírgula, ela vai ficar sempre, ó, uma embaixo da outra para a gente não se perder. Vamos somar. Aqui, todo mundo, 0. 9 com 9, 18. Com mais 2, 20. Com mais 2, 22. Eu tenho aqui o 2, o 3, 4. Então, o que nós acabamos de fazer aqui? Descobri que eu preciso de 4 metros e 20 centímetros de fita. Pronto! Você aí e eu aqui aprendemos a fazer o perímetro da figura. O perímetro é o contorno de uma figura plana. E para calcular esse perímetro, o que você precisa? Somar todos os lados dessa figura. Nós vamos ver agora aqui o retângulo, né? Essa figura é um retângulo. A sua largura mede 2 centímetros e o seu comprimento mede 5 centímetros. Se eu peço para você calcular o perímetro dessa figura, como você vai fazer? Eu já te dei as medidas. 5 centímetros de comprimento. Logo, você vai ter 5 centímetros nesse lado e nesse lado. 5 com 5, 10. E eu falei com você também que ele tem 2 centímetros de largura. Logo, você vai ter o quê? 2 com 2. Então, 5 com 5, 10. Com mais 2, 12. Com mais 2, 14. Então, você acabou de descobrir o quê? O perímetro desse retângulo. Você calculou a soma de todos os lados. 14 centímetros é o perímetro desta figura plana. Você, ao longo da sua vida, vai se deparar com diversas formas de calcular o perímetro. E uma dessas situações será trabalhar com a malha quadriculada. Então, vamos agora para uma atividade com a malha quadriculada. Uma pessoa faz caminhadas em uma pista desenhada em um piso quadriculado, no qual cada quadrado mede 1 metro. A figura abaixo representa essa pista. Quantos metros essa pessoa percorre ao completar uma volta? Ora, você tem aqui o desenho da pista, né? Que ela percorre para fazer essa caminhada. Você sabe que cada lado do quadrado equivale a 1 metro. Então, não tem dificuldade. Vamos contar esses lados do quadrado. Ó, juntinhos aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ora, e aí, professora, 22? 22 o quê, gente? 22 metros, porque cada lado equivale a uma unidade de medida. E aqui eu já disse para você que equivale a 1 metro. Então, uma coisa muito importante, quando a gente calcula perímetro, representa o perímetro por um P maiúsculo. Então, o perímetro dessa figura aqui na malha quadriculada são 22 metros, né? Então, aqui a pergunta do desafio. Quantos metros essa pessoa percorre ao completar uma volta? Ela deu uma volta inteira, são 22 metros, ela percorre 22 metros ao completar uma volta. Vamos agora ajudar o senhor Augusto. O terreno do senhor Augusto tem o formato e as medidas da figura abaixo. Quantos metros de arame farpado ele precisa comprar para cercar o sítio com 3 voltas desse arame? O terreno dele tem o formato que é de um retângulo. Logo, já sabemos quanto medem os outros lados. Aqui no comprimento tem 15 metros e aqui na largura tem 8 metros. Como nós vamos calcular esse perímetro? Simples. 15 aqui do comprimento com mais 15 do outro lado do comprimento. Aqui eu já tenho 30 metros. 8 metros da largura daqui desse lado, com mais o 8 metros desse lado aqui. 8 com 8, 16. Se eu já falei para vocês que eu tinha 30 do comprimento com mais 16 da largura, nós vamos somar essas 4 medidas. Logo teremos o quê? 46 metros, o perímetro do terreno do senhor Augusto. Mas a pergunta é outra. A pergunta é a seguinte: quanto que ele vai precisar comprar de arame para cercar com 3 voltas? Não é uma volta só, são 3 voltas. Eu tenho o perímetro, que são 46 metros. Logo, o que você vai fazer para descobrir? O perímetro vezes 3. Por quê? Porque ele quer dar 3 voltas nesse terreno. Então, 46 vezes 3. Logo, você descobriu que ele precisa comprar 138 metros de arame. Vamos a mais um desafio agora? Agora, nós vamos calcular o perímetro do quadrado. Vamos lá. Sabemos que o quadrado é uma figura o quê? Que tem os 4 lados medindo a mesma coisa, não é mesmo? Então, o lado do quadrado abaixo mede 7 centímetros. Pronto, eu já sei o que? Os lados, o valor desses lados. Então, eu tenho 7 centímetros aqui, eu tenho 7 centímetros aqui, vou ter aqui também e aqui também. Logo, 7 com mais 7, 14. Com mais 7, 21. E com mais 7 daqui, 28. Sendo assim, temos o perímetro desse quadrado. Sabemos que o perímetro desse quadrado, de 7 centímetros de lado, é igual a 28 centímetros. Muito fácil, né? Ah, então vamos falar de futebol. Eu adoro, tenho certeza que você também gosta. Vamos ver mais esse exemplo? Hoje será a final do torneio de futebol da escola. Antes do jogo começar, o professor de educação física pede que os jogadores realizem um aquecimento, dando uma volta completa em torno do campo. Qual é a distância em metros que esses jogadores percorrerão? Percebam que os jogadores vão dar o quê? Uma volta em torno do campo. Isso significa que eles correrão em seu contorno, certo? Se é contorno, é o quê? Perímetro.
Então, nós vamos calcular o perímetro desse campo de futebol. Se darão uma volta completa no contorno, basta somarmos o quê? Os valores dessas medidas do campo. O campo, ele tem um formato de um retângulo, certo? Logo, já sabemos que nós vamos ter as mesmas medidas no comprimento e diferentes medidas na largura. Temos aqui 155 metros de comprimento da figura, de comprimento do campo de futebol, e 75 metros na largura. Logo, eu vou ter 155 de comprimento com mais 155 de comprimento. São 310. 75 de um lado com 75 do outro na largura são 150. Somando 310 com 150, eu totalizo 460. Logo, eles percorrerão 460 metros em volta desse campo para fazer o aquecimento solicitado pelo professor. O desafio que nós vamos fazer agora, você tem aí no seu material didático carioca, lá na página 101, atividade 4, tá? Vamos fazer junto? Vem comigo. Vamos ver esse desafio agora aqui. A figura a seguir é formada por triângulos equiláteros e seu perímetro é de 90 centímetros. Ó, eu inverti a situação. Agora eu tirei o perímetro e você vai ter que descobrir o quê? Qual é o comprimento do lado de cada triângulo. Vale lembrar uma coisa muito importante. Esses triângulos são equiláteros. Fátima, o que isso quer dizer? Quer dizer que é um triângulo onde todos os lados possuem a mesma medida. Então, fica calmo, a gente vai descobrir isso aqui. Tem a figura e eu tenho as informações. O perímetro total totalizou 90 centímetros. Então, o perímetro é igual a 90 centímetros. E aí? Eu preciso descobrir agora o valor de cada lado. Geralmente, você recebe o valor do lado para descobrir o perímetro. Então, vamos fazer o movimento contrário. Muito simples. Vamos contar os lados dessa figura formada por triângulos. Vamos juntos. Nós vamos contar e eu vou colando essas bolinhas para a gente não se perder, tá bom? Vamos lá. Temos aqui um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 lados nessa figura. Então, vamos lá. Vamos chamar o lado da letra L. Então, eu tenho 9 vezes o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu sei que a soma desses 9 lados totalizam 90 centímetros. Fácil. Então, agora eu vou pegar o total, que é o perímetro, e vou dividir pelo número de lados. Qual foi? 9. Muito bem. 90 dividido por 9, 10. Eu acabei de descobrir junto com vocês que o quê? Que cada lado dessa figura medem 10 centímetros. Então, o comprimento do lado de cada triângulo é igual a 10 centímetros. Só toma cuidado se você caiu com a perna para lá, isso. Ação. Vamos relembrar o que vimos na aula de hoje. Vimos que o contorno de uma figura plana, a soma desse contorno é o quê? É o perímetro. Então, ouviu a palavra contorno, você já sabe que tem que calcular o quê?
o perímetro. Ah, e dizer para vocês que agora vocês já estão mais do que preparados para realizar as atividades que se encontram lá no material didático carioca sobre perímetro. Olha, dizer para vocês que foi muito bom estar aqui, que foi uma troca muito legal. Fiquem em paz, fiquem bem, um beijo e até a próxima.